Falar sobre esse tema. A Central de Regulação controla consultas, exames e leitos de UTI e diversos serviços oferecidos na rede pública. É regulada pela Secretaria de Saúde. Temos aí, através de uma política, a Política Nacional de Regulação. E hoje o programa Saúde no Ar vai exatamente falar sobre esse sistema. O sistema de gerenciamento é feito por meio de duas centrais: a Central de Regulação de Internação Hospitalar e a Central de Marcação de Consultas e Exames. Para falar sobre esse assunto, a Rita de Cássia Silva Santos, ela que é diretora de regulação do Estado da Bahia, está aqui com a gente. Rita, bem-vinda mais uma vez, entendendo um pouco o sistema de regulação, que é regido por uma política nacional, ou seja, a determinação, o serviço em cada secretaria responde a essa norma, né? Isso, a Política Nacional de Regulação, na verdade, ela traz o desenho de como é que tem que ser feito nos estados, né? Então, a divisão de responsabilidade diante desse desenho de rede. E aí você vai ter, como você já colocou, a gente faz a divisão, né, da regulação do acesso. E dentro da regulação do acesso, a gente vai ter aí duas centrais trabalhando. A Central Estadual de Regulação, que a gente regula basicamente os leitos de urgência e emergência. A gente ainda tem o SAMU, que está dentro também desse desenho de rede de urgência e emergência. E temos também a regulação de demandas ambulatoriais, que fica hoje, basicamente depois da gestão compartilhada de 2012, aqui em Salvador, fica para o município regular. Bom, então esse trabalho é feito em parceria, ou deveria ser feito também em parceria com os municípios. E aí a primeira coisa que nós queremos saber em termos de estrutura, né? Como é que a Secretaria aqui do Estado, em parceria com o município, gerencia isso? Cada município precisa ter a sua estrutura base e se comunicar também aqui com a Central de Regulação. Isso de fato acontece de forma eficiente, esse diálogo, esse repasse de informações? Bom, como a gente está falando da Central Estadual de Regulação, então a gente está falando do acesso aos leitos hospitalares. Então a gente conversa diretamente, nosso contato ele é muito mais direto com as unidades. Então que as secretarias municipais, elas entram muitas vezes para apoiar, né, essa estrutura que ele tem de rede hospitalar ou de atenção básica, para criar um fluxo, na verdade, de acesso até a Central Estadual de Regulação. Então, como é que acontece na prática? O paciente que está internado em algum hospital, né, normalmente de pequeno porte, ou que não tem o recurso que ele precisa, o médico faz uma solicitação, deveria essa unidade, esse hospital, ter um computador minimamente e um sistema de internet para entrar no nosso sistema, inserir a solicitação do paciente. De imediato a gente visualiza essa demanda e a gente busca na rede. Então, a gente precisa de uma demanda, que é o que a gente mais tem, né? A central está aqui no meinho para dizer quem vai para determinado local tendo o recurso. E a gente precisa, obviamente, da oferta. Então, é esse tripézinho aqui, né? Demanda, a central e a oferta. Então, a gente já tem a primeira questão aí, em termos de ordem, de gestão, de organização, que é exatamente informatizar o sistema. Um sistema informatizado, onde apareceria através desse sistema, e a Central de Regulação teria acesso, visualizando onde pode caminhar o paciente, isso iria acelerar muito, porque você imagina ter que ligar para a unidade, se for assim que acontece, por favor, você não me corrija, ligar para a unidade e dizer, olha, eu tenho um paciente aqui com esse perfil, com essa demanda, aí nessa unidade tal, vocês têm esse leito, pode receber esse paciente, e aí a central vai ter que dar conta de fazer isso ligando uma por uma, é assim? Exatamente. Quando você solicita uma vaga, hoje, infelizmente, a gente não tem a visualização dos leitos de forma imediata. Então, a gente tem vários desenhos, inclusive, de oferta. Por exemplo, quando a gente está falando de hospitais de porta aberta, que tem uma demanda espontânea muito grande, a gente tem uma concorrência meio que desleal, né, com esse paciente que já está lá na porta. Então, para sobrar um leito para que seja cedido para a central é mais complicado. Por conta disso é que a gente tem muitos leitos contratualizados com alguns hospitais. Então, por exemplo, nos hospitais que a gente tem contrato, que o Estado tem contrato, a gente um hospital X, eu tenho 10 leitos de UTI. Esses, obrigatoriamente, a gente visualiza, porque eles são leitos contratados, são da central. Então, esses são mais difíceis, são mais fáceis, desculpem, eles são mais fáceis da gente dominar. Então, quando a vaga, ó, tem aí nessas unidades, é mais fácil, claro, o fluxo corre. Isso. Mas quando depende de uma unidade conveniada, aí fica mais difícil, porque depende da informação que vem de lá. Exatamente. Hoje, o que a Secretaria de Saúde, na verdade, tem em perspectiva é a instalação dos prontuários eletrônicos nos hospitais.
Então, com isso, nos facilitaria bastante, porque aí, quando a gente entrasse nesse sistema, o sistema ia mostrar, olha, você tem 2 vagas de clínica médica aqui, 2 vagas de cirurgia geral, e a gente começa a visualizar esses leitos. Então, é muito injusto, inclusive, quando a gente ouve que a regulação não cedeu as vagas. A regulação não cedeu as vagas porque muitas vezes ela não tinha aquela vaga no domínio dela. Então, ou até ela tinha e não teve esse conhecimento, não chegou tinha, essa informação. então não tinha, né? Porque eu só tenho de fato quando alguém me cede. Se alguém me cede, seria uma culpa, né? Se a gente estivesse recebendo essas vagas e a gente não estivesse fazendo nada com essas vagas. Mas no momento que a gente tem as vagas cedidas, a gente ocupa essas vagas. Vocês recebem demandas das diversas unidades de saúde do Estado, com solicitações não só de leito, né, de UTI, mas de exames, procedimentos cirúrgicos, avaliações com especialistas, ou seja, a regulação, tudo isso vai passar para a regulação, tudo que é média, alta complexidade, passa pela regulação. Então tem essa questão da demanda dessa oferta que você fala. Será que a gente tem esses números? Só para a gente visualizar, né? Os números da regulação. Qual é a maior demanda? Quais são os maiores pedidos? É por vaga de UTI? É por exame de alta complexidade? Aquilo que chega mais. Até para que a gestão veja onde está maior pedido e possa canalizar também uma resposta mais efetiva. Falando das solicitações, o que a central mais recebe, Rita? Patrícia, eu vou te dizer uma coisa, eu estou na central, vai fazer em maio 2 anos. Hoje o cenário que a gente tem de solicitação em aberto é completamente diferente daquele número que eu cheguei. Então, por exemplo, uma coisa que você falou da gestão visualizar qual é a demanda, isso é um dos papéis que eu considero assim, além daquele da equidade do acesso, que todo mundo tenha direito igual ao mesmo recurso, eu acho que o mais importante, na verdade, assim, tão importante quanto, é o papel de observatório que a central tem. Então, é através da central que a gente consegue dizer para o gestor, né, no caso, para o secretário de saúde, e assim ele sinalizar para o governo, a necessidade de alguma demanda, de alguma especialidade. Então, a gente consegue dizer, olha, eu estou precisando muito de oferta de ortopedia, que foi quando eu cheguei. A gente tinha uma média, para você ter uma ideia, de 400 pedidos de ortopedia em tela. Isso é muito. Com tempo de espera acima de 30 dias. Hoje a gente tem uma média de 150 pacientes solicitando ortopedia, com tempo de espera que está bem inferior a 15 dias. Né? Então a gente tinha pacientes idosos com fratura de fêmur que demoravam às vezes 60 dias na tela. Hoje dificilmente eu vou ter um paciente acima de 15 dias. E o que a gente tem buscado é melhorar não só a aceitação 100% regulado, é melhorar esse tempo de espera, para que, como você falou no início também, para que não tenha essa lentidão sentida pela comunidade, né? Até porque para algumas pessoas, para alguns casos, essa espera significa, ou seja, a não possibilidade mais de tratamento e até virar óbito. Nesse sentido, em termos de critério da organização dessa lista, o paciente vai para uma lista única, vai esperar, aguardar, surgir, aparecer essa vaga no sistema para que a regulação possa encaminhar. Mas há também um processo, tipo, alguém está precisando mais, depende disso para uma cirurgia, a regulação visualiza também, faz essa triagem, Rita? É o critério técnico que a gente coloca, né? Então, não é uma, a gente até, assim, quem é do meio, a gente não gosta muito, quando inclusive fala a palavra fila, mas é uma coisa que viralizou, né? Virou fila da regulação. Então, qual seria o termo técnico interno aí que vocês usam? É porque quando você fala fila, dá a impressão de que se eu cheguei primeiro, eu sou a primeira. Se é uma fila indiana. Eu cheguei hoje às 14h20, eu estou na frente de quem entrar às 14h30. Não é assim. Então, o critério técnico, ele ocorre justamente para dizer, olha, embora você tenha chegado agora, eu estou com outro paciente, com um quadro clínico completamente mais grave, e essa pessoa vai ser a prioridade. Quando a gente fala isso também, a gente tem que entender que dentro desse mundo que a gente tem de solicitações hoje da central, eu tenho vários motivos de solicitação. Então, se Maria entrou com um pedido de ortopedia e está com uma fratura exposta, por exemplo, que para a gente é uma prioridade, tem que ser dado logo o acesso, é diferente de Josefa, que entrou com um quadro, por exemplo, de uma pedra na vesícula, que nem deveria estar na tela da central, a princípio, se ela não estiver num momento de crise, porque não é uma demanda de urgência e emergência. Isso é um outro problema que nós temos na central. Da demanda. Você colocar, infelizmente.
colocam na nossa isso passa tela. por quê? Pela capacitação dos profissionais, treinamento, Eu entender o quê? acredito que não. Que é uma coisa que impacta. Se você tem um volume X, que na verdade boa parte daquilo que está ali não deveria estar. Exato. O que normalmente acontece é a dificuldade de acesso, eu acho. Né? E aí a gente vai fazer outra discussão que seria a primeira, na verdade, o outro pedacinho da regulação, que é o acesso à consulta, ao que é a letiva ambulatorial, que hoje, embora o Estado venha absorvendo também esse papel, até pelo município não conseguir absorver tudo, a gente tem feito também um pedaço. Mas assim, tem muita coisa que entra na nossa tela que são dois problemas. Primeiro, o que não deveria estar lá dentro, e isso toma um tempo também da equipe médica. A gente tem esses dados, quantos por cento do que está lá dentro não deveria estar? Não, infelizmente a gente não vai ter, mas assim, empiricamente, numa observação, a gente consegue dizer que tem 30%. E a outra questão são relatórios com qualidade ruim. Né? Então, a gente mudou o sistema ano passado, tentando obrigar que a equipe que está lá solicitando nos dê dados que são obrigatórios para a gente tomar uma decisão. Antes da gente ter esse protocolo, por exemplo, o médico poderia colocar a paciente e dizer simplesmente assim: paciente teve um trauma. Ponto. Como é que você consegue dizer que essa paciente é prioridade na frente de outra pessoa? Então, a qualidade da informação que essa equipe médica coloca dentro desse relatório, isso é crucial para a gente decidir. Porque, veja, se a gente está decidindo em cima de um relatório médico que nos diz as informações para a gente ter a noção de que aquele vai ser o mais grave ou não, essa informação ela precisa ser bem qualificada, não pode ser feita de qualquer forma. E esse médico da regulação vai conversar com esse outro colega que fez a solicitação e dizer, olha, estou aqui com essa demanda. Exatamente. Isso acontece. Mas no fluxo, falando aqui no estúdio, isso é fácil. Agora, com a família querendo uma solução para aquela pessoa que está precisando, com outros também na filha querendo, a equipe ali, né, todo o trabalho que não envolve não é só um trabalho técnico, mas também tem que manter a questão do trabalho humano, estamos falando de saúde, no dia a dia, na rotina, não deve ser tão simples administrar isso. Bom, a ideia do programa hoje é exatamente entender um pouco como funciona a regulação e até como será que de alguma forma a população que está querendo muito, as equipes médicas profissionais, não ajudar, mas apoiar também para que o sistema, porque o que a gente quer no fim disso tudo é que a coisa funcione. Porque quem está na ponta que vai receber o serviço é quem nos interessa, né? E aí todo mundo precisa se sentir responsável por isso. Vamos abrir aqui algumas perguntas dos ouvintes, então tem chegado aqui pelo nosso WhatsApp, também pelo WhatsApp do ouvinte, 3328-7666, é o telefone, tá? Está aberto para a sua participação, 3328-7666. E o ouvinte, Cláudio, pergunta o seguinte: quando o serviço será informatizado, de forma que a informação fique disponível de uma maneira mais rápida? Já comentamos um pouco sobre isso, mas se há perspectiva, se essa é uma prioridade hoje da gestão, né? Nesse novo momento, se temos já uma resposta efetiva. A Josefa do Garcia diz: existe um prazo mínimo de espera, ou seja, passou de 6 meses, a regulação já tem que tomar providência, aquilo já começa a incomodar o sistema, assim como o caso, por exemplo, o serviço tratamento de câncer, foi instituído, né, uma portaria, o Ministério diz, olha, tem que ser atendido o paciente até um tempo determinado. No caso da regulação, existe esse tempo mínimo, Rita? Bom, vamos lá, você fez 2 perguntas. Tá. Né? Sobre a visualização dos leitos, a gente já está com o projeto piloto, que é a instalação do prontuário eletrônico no Roberto Santos. Inclusive começou com o hospital, né, um dos maiores que a gente tem na nossa rede, porque o que a gente conseguir lá de resolver já de problemas com a instalação do sistema, a gente acredita que em qualquer outra a gente não vai ter mais problema algum. Então é uma prioridade sim, né, do Estado, porque a gente entende que é importante que a gente tenha a visualização para que a gente tenha domínio desses leitos. E a outra questão que ela fala 6 meses, se tiver 6 meses na minha tela, a gente morre de desespero. Porque chega aqui, às vezes, ouvintes que tem 1 ano precisando fazer um exame. Aí o quê? Pronto, aí a gente está falando de outra regulação, tá certo? E que às vezes se confundem muito aqui, a gente vê essa discussão. O paciente que está esperando consulta ou exame, ele não está esperando por um leito hospitalar, que é o que a Central Estadual de Regulação faz. Ele está esperando por uma regulação do município, normalmente, né? Então são consultas. Então, hoje a gente não tem, eu posso te dizer com segurança, nenhum paciente na tela da Central Estadual de Regulação, seja da Bahia inteira, esperando há mais de 30 dias.
Então, para a gente já é um absurdo estar com esse tempo de permanência. Mas aí a gente vai tratar, e essas pessoas que estão esperando acima de 15 dias, hoje devem ser 20 pessoas. Com casos muito específicos, com algum recurso que hoje, infelizmente, está escasso, e a gente volta para aquela justificativa do papel da Central Estadual de Regulação, de papel de observatório. Então, quem são esses pacientes que estão esperando acima de 15 dias? Sim. E a gente mostra isso para o gestor vem e trabalha tentando ofertar, melhorar o acesso a esse recurso, entendeu? Então, esse tempo de espera, que foi o que eu te falei, não é só de a gente atender o pedido, mas em quanto tempo a gente vai atender o pedido? Como eu te falei, o tempo de espera para a gente é extremamente importante. O que a gente pretende fazer, isso é uma fala do secretário de Saúde, é que a gente consiga atender as demandas em até 48 horas. Isso é uma das maiores missões que a gente tem, é o que a gente está de projeto para executar ainda esse ano. Então a gente quer que quando o paciente entre, de fato ele sendo um caso de urgência e emergência, em até 48 horas a gente consiga atender aquele pedido. Pergunta da Sandra, estamos falando da dificuldade de quem está nessa fila, né, que é a fila desse cadastro, de conseguir. Mas é possível que algum paciente, Sandra pergunta, nem consiga entrar nesse cadastro, tenha dificuldade de entrar na regulação, ela fala dessa dificuldade que teve, né? Conseguir ser regulada. Às vezes o que pode acontecer, né, nesse trâmite? Provavelmente ela está falando da regulação municipal. Eu imagino. Porque se ela está dentro de um hospital, mesmo que o hospital não tenha um sistema informatizado, a gente permite o acesso de várias formas. Através do telefone, o médico pode ligar, passar todo o quadro clínico, a gente insere o paciente no sistema. A gente pode receber através de fax, de e-mail, até de número de WhatsApp, que a gente tem um número que fica disponível para as unidades hospitalares, claro. E então, assim, a gente permite toda a forma possível que a gente tem hoje na rede para poder inserir esse paciente dentro da nossa tela. Né? Agora sim, se for alguma outra situação que ela esteja falando sobre acesso à regulação municipal, de fato a gente sabe que às vezes é um pouquinho mais complicado. Exato, e essa é uma grande preocupação nossa, até porque alguém que não foi regulado para uma consulta, para uma especialista, se isso agrava essa situação dele, aí ele vira um paciente de regulação. Então, é o que a gente sempre bate, a atenção básica precisa ser ampliada. Aqui no município de Salvador, não temos nem 50% do atendimento na atenção básica. Os serviços ambulatoriais, às vezes, estão precários. A rede de apoio para os pequenos exames, não estou falando nem de média e alta complexidade, isso vai impactar na saúde. Perfeito. O que você falou, e a gente sente dentro da nossa tela, é que a gente tem 3 situações que a gente sabe que se a gente tivesse, de fato, uma atenção básica funcionando de uma forma mais ampliada dentro dos municípios, a gente não teria tanta demanda desse tipo. Eu estou falando de pé diabético, que é claro que é uma assistência, se você dá uma assistência melhorada para esse paciente diabético, ele não vai ter esse tipo de problema, você vai evitar. Infarto agudo do miocárdio é um desses casos também, a gente sabe que está ligado a paciente hipertenso e mal conduzido. E AVC, então derrame que a gente vê o tempo inteiro, também são pacientes mal conduzidos de hipertensão, que não se alimentam, ele não tem orientação, ou até tem, mas não tem da forma adequada, sobre como se alimentar. Então, assim, é uma demanda imensa que a gente tem. Hoje são normalmente os casos que a gente mais tem em tela, né, quando você vai falar em números. Infarto agudo do miocárdio, a gente inclusive mudou toda a nossa linha de trabalho, tentando melhorar nosso acesso por conta da incidência que a gente tinha. Claro que a gente não vamos jogar a responsabilidade da saúde na população que está adoecendo, mas é fato, não vai ter leito para todo mundo, basta que o sistema se organize, amplie. A questão que a gente sempre bate aqui no Saúde no Ar, e a gente tem um compromisso com isso, que é a promoção da saúde, da qualidade de vida, saúde preventiva, para que a gente não gere esse tipo de demanda. Mas quando ocorrer, aí a gestão tem que dar conta, não tem o que fazer. Tem um ouvinte na linha lá no bairro do Uruguai, a Antônia, 3328-7666, bom dia. Oi, Antônia. Eu fui no Vigílio de Carvalho, é porque eu tenho um problema no útero, você está entendendo? Eu já fiz 2 cauterizações, em 2014 foi minha última cauterização, a médica eu fiz todo um processo no Hospital da Irmã Dulce, dizendo que ainda não houve vaga para eu ter uma consulta com uma médica ginecologista que seja oncologia. Você está entendendo? Okay. Eu queria saber como é que fica, porque se eu já tenho um caso na minha família de câncer, se eu já tive o HPV, você está entendendo? Fiz tratamento também,
Quer dizer, tudo isso, para mim, está sendo assim, muito tenso essa espera. É como você falou, caso a doença já esteja, você está entendendo, a pessoa com um problema desse, a tendência é desenvolver mais ainda, né? Obrigada, então, eu tá, gostaria Antônio? de saber dela como é que eu faço o procedimento, certo? Obrigada. É aquela outra espera que a gente falava antes, né? Não tem mais que pode impactar lá na central de regulação. Na verdade, assim, ela está falando... Até assim, quando ela fala que ela já teve atendimento no Santo Antônio, normalmente quando você começa um atendimento em algum hospital, ela já deveria ter na continuidade. Mas assim, deve ter algum problema aí nesse, né? Deve ter tido algum encaminhamento que ela não faz, eu imagino que seja algo desse tipo. Em relação ao que ela citou, aguardando o Hospital da Mulher, é um dos exemplos de que o Estado acabou absorvendo algumas demandas que dentro da gestão compartilhada não estava dentro do seu escopo. Então, a regulação para o acesso ao Hospital da Mulher, ele é feito por um braçozinho da Central Estadual de Regulação. Então, a gente tem lá um sistema chamado Lista Única, que a gente acabou abrindo para dar o acesso a esses pacientes também, né? Então, para você ter entrada ao Hospital da Mulher hoje, você entra pelo sistema Lista Única. Os municípios são os responsáveis para colocar o paciente no sistema. Então, aqui em Salvador, no município de Salvador, como a demanda é muito grande, quem insere esses pacientes também é a Secretaria Municipal de Saúde. Os 417 municípios, eles acessam o sistema. E há, de fato, imagine, uma demanda para a consulta de ginecologia imensa. E é por isso que, inclusive, o Estado acabou absorvendo também esse papel dentro dessa linha de cuidado. E provavelmente há, de fato, como ela colocou, uma espera, né? Infelizmente. Tem duas perguntas que chegam aqui, bastante técnicas, né? A Sandra da Fazenda Grande diz o seguinte: os familiares de pacientes muitas vezes recorrem ao Ministério Público e outras instâncias em busca de vagas. A central acaba acatando, a gente já falou desse assunto aqui, que é a judicialização na área da saúde. Se isso serve em termos de... E se a gente tem estatísticas de pessoas que acabam conseguindo através dessa via. E a outra pergunta do Cláudio de Brotas, que ele quer saber sobre vaga zero. Como que é feito esse controle? Certo. Então, sobre a judicialização do acesso, a gente é um tema que a gente tem discutido bastante, porque isso não pode ser visto como uma facilitação da senha para eu passar na frente, né? Então, graças a Deus, a gente tem uma promotoria aqui em Salvador que é bastante ciente do seu papel. E eles entendem, inclusive hoje nas liminares que a gente recebe, o texto ele vem colocando a importância de atender aquele pedido, mas atendendo os critérios técnicos. Porque quem trabalha na promotoria, eles obviamente não têm o conhecimento técnico, científico de um médico para decidir se aquele de fato é um paciente que tem que passar na frente. Então eles fazem a solicitação sim, eles enviam a liminar judicial e sendo de acordo desse paciente com o critério técnico, esse paciente de fato vai ser priorizado para a primeira vaga que surgir. Mas se ele não for, a gente vai ter, e óbvio que depois a gente até responde, eu recebo várias vezes alguns processos depois me questionando a central. Por que é que você não atendeu esse paciente? Se a gente não tiver o respaldo técnico para dizer, olha, eu não consegui atender esse paciente, ou porque eu não tive, de fato, acesso aos leitos, ou porque eu, de fato, precisei priorizar um paciente que era mais grave. Então, se a gente não trabalha com a questão técnica, a gente fica realmente sem nenhum argumento, mas a gente trabalha, de fato, com a questão do critério técnico. Então, por mais que tenha uma liminar judicial, ela é importante, muitas vezes sim, mas ela não é o caminho mais fácil. Não deve ser visto como um caminho mais fácil para conseguir o acesso. Me perdoe, essa outra pergunta. E a população às vezes busca realmente esse recurso no desespero, querendo, vindo agravar a situação do paciente, e aí vai esse recurso. Mas como a Rita colocou, tem toda uma questão técnica por trás disso, não é simplesmente abrir ou não a vaga do leito, mas quem de fato precisa e como aquilo vai ser encaminhado. A pergunta do outro ouvinte, Cláudio, é sobre vaga zero. Isso. A vaga zero, ela vem também com a portaria do Ministério da Saúde e ela deve ser utilizada quando, nesse momento que a gente solicita uma vaga para um paciente que de fato está muito grave. Então, se ele permanecer onde ele está, ou não tem um recurso, ou até tem algum tipo de recurso, mas naquele momento está indisponível. Se a gente não consegue tirar aquele paciente naquele momento daquele hospital que ele está solicitando, o paciente vai a óbito. Então, por mais que eu ligue para o hospital me diga assim, eu não tenho condição de receber, eu não tenho vaga agora. Você vai dizer, olha, mas ele vai em vaga zero. Ou seja, não existe a vaga, mas você entende, eu vou citar um exemplo para ficar bem claro.
que hoje inclusive muitas vezes é tratado pelo próprio SAMU, porque é uma urgência tão grande que você não pode esperar esse processo todo da central. Mas o paciente que chega numa UPA, por exemplo, com um tiro, eu não posso esperar a unidade me dizer que vai ter vaga, até porque nesse primeiro momento eu não preciso de vaga, eu preciso colocar o paciente dentro do centro cirúrgico para ser abordado, na maioria das vezes. Então isso é uma vaga zero. Eu não vou esperar você me dizer que vai me dar uma vaga, porque esse caso é um caso que não pode esperar. É diferente de um paciente que chega com dor no peito, né? Então você não sabe ainda exatamente, o paciente precisa ser investigado, é diferente. A gente na vaga zero, você está falando de um paciente que, se você não conseguir a vaga para ele naquele momento, tenha ou não tenha, uma maca ou não tenha, você tem que tirar ele dali, porque senão é fato que o paciente vai morrer. Então, ou seja, a regulação tem que estar com esse controle, saber e buscar isso. O nosso tempo está terminando, mas eu vou terminar com uma pergunta aqui do nosso ouvinte Jorge, pelo WhatsApp, quando ele diz o seguinte, que eu acho que esse que está no conceito da maior parte da população. Construir novos hospitais, novas unidades, seria a solução para a regulação? Às vezes a gente tem a ideia que é isso que vai resolver. Mas eu vou deixar que a Rita responda, até em ampliando a pergunta, o que precisa de fato, né? Quais são os grandes desafios que nós temos dentro da central de regulação do nosso estado, Rita? Então, Patrícia, a construção de hospitais, a gente sabe que obviamente vai ajudar sempre, né? E o Estado, inclusive, veio fazendo isso durante todo esse ano aí que a gente teve de mandato do governo. A gente ainda tem a intenção, né? O governo tem a intenção, inclusive, de abrir novos hospitais, mas assim, isso não é a solução, de forma alguma. Primeiro que a gente já falou de uma coisa anterior, que eu preciso ver esses leitos, né? São tantas variáveis relacionadas a isso, então a gente tem que ter uma melhoria de atenção básica para que, de fato, o paciente que agrave aquele inevitável que tinha que, de fato, agravar. A qualidade desse relatório que chega para que a gente consiga regular, que esse paciente tenha acesso às questões eletivas ambulatoriais de forma mais breve, para quando chegar lá no atendimento não já esteja tão grave que vira um paciente de fato para a central. Eu conseguir visualizar esses leitos quando eles estiverem sendo ofertados. São esses hospitais melhorarem o tempo também de permanência, de internamento dos pacientes, então que os exames deles também internamente dentro dos hospitais sejam facilitados com maior rapidez, para que gere uma saída desse paciente com mais rapidez, isso cria um giro de leito mais rápido. Então, assim, são tantas variáveis, e tenho certeza que a Secretaria de Saúde está atenta a todas essas variáveis e está trabalhando. Então, assim, eu acredito que nunca teve um momento que a Central Estadual de Regulação esteja sendo tão visualizada e tão valorizada pelo governo como a gente está tendo nesses últimos anos. Porque, de fato, a gente tem sentido melhoras tanto no número de ocorrências em aberto, quanto em relação à melhora do tempo de espera, como nunca foi visto. Quando a gente fala aqui do atendimento, e você me perguntou em números, e que ninguém tem essa noção, a gente tem uma entrada de 500 pacientes em tela por dia. E pasmem, a gente atende 500 pacientes por dia nessa média. Só que sempre fica um resíduo de pacientes que não conseguiram recurso. E hoje a gente tem uma média de 1.100 pacientes na tela. O que a gente quer é reduzir esse número para 500. E a gente vem trabalhando arduamente todos os dias nessa tentativa. Bom, e é nessa busca que nós estamos de entender um pouco todo o sistema, como funciona, buscar aqui junto com os profissionais, com os técnicos, diretores que assumem esse compromisso e ouvir também a população, porque a população que está na ponta, às vezes, dá também uma dica. Esse, inclusive, é o ano de conferências de saúde, é um momento para que a gente possa repensar todo o sistema e ouvir a comunidade para que a gente possa melhorar. Por quê? Por mais que a gente reconheça esse esforço, quem está no dia a dia, ou que perdeu um parente porque ouviu dizer não teve tempo ou não achou vaga, não consegue entender que essa eficiência toda e que essa dinâmica toda está funcionando. Então, é preciso, de fato, atender de forma coerente. Rita, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui no Saúde no Ar. Tá? Eu que agradeço, Patrícia, me coloco à disposição para outros momentos. Com certeza, vamos seguir nessa série de programas de entrevistas sobre regulação e outros assuntos importantes da saúde no nosso estado. O programa Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre o PEP, Programa Educação para a Paz, e um projeto que o Saúde no Ar está desenvolvendo com a Fundação Prem-Howard, que é Brasil do Bem. Você vai entender isso amanhã e o que isso tem a ver com a sua saúde. Não perca, até lá.